Fala, minha galera, sejam todos bem-vindos ao canal do Tom, Eletricidade e Segurança. A nossa nova playlist continua, Eletricidade Básica. Pessoal, esse material é de cunho muito importante para quem está estudando aí para concurso público, para quem está estudando eletrotécnica, você que é um eletricista e gosta de se atualizar, esse material é importante. Hoje, nesse episódio de número 2, iremos discorrer sobre força elétrica ou simplesmente lei de Coulomb. Para falar da lei de Coulomb, a gente tem pelo menos saber basicamente quem é Coulomb. Não é isso? A gente vê muito material na internet, fala de lei de Coulomb para lá, é lei de Coulomb para cá, mas ninguém diz quem foi Coulomb. Então está aqui para você, esse cara aqui na imagem, Charles August de Coulomb. Esse cara que ficou conhecido por determinar a lei da força elétrica entre cargas, mostrando que ela era semelhante à lei de gravitação universal de Isaac Newton. Coulomb foi um físico e inventor que nasceu na França em junho de 1736, aí meados do século 18. Pessoal, observe, força elétrica exercida entre cargas. Observe, eu tenho uma carga positiva, outra carga positiva. Então, logo eu tenho uma força de repulsão. Olha o vetor aqui, a seta. Tenho carga negativa e outra carga negativa. Eu tenho força de quê? Que também, galera, repulsão. Ou seja, cargas de sinais iguais, eu vou ter a repulsão. Cargas de sinais diferentes, eu vou ter a atração. Daí que vem aquela teoria de que os opostos se atraem, é isso? Isaac Newton ele fez relações, galera, da lei da gravidade que se conhece hoje, né? Ele estava debaixo de um pé de maçã, a maçã caiu na cabeça dele e ele falou: por que essa maçã caiu e não subiu? Daí ele começou estudos e desenvolveu aí a teoria ou a lei gravitacional que é conhecida até hoje. Isaac Newton foi matemático, físico, teólogo, astrônomo também, britânico. Então, pessoal, observe que você tem aí, tem um Sol, beleza? O Sol é uma massa gigante e exerce uma força gravitacional nas massas menores ao seu redor, que são os planetas. Então, existe uma força entre o Sol e esses planetas. Então, por isso que, por exemplo, a Terra fica em sua órbita o tempo todo, não sai vagueando espaço sideral afora, porque existe uma força gravitacional que a mantém ali próxima. Beleza? Assim acontece com os outros astros. Então, o estudo de nosso amigo Charles Coulomb é semelhante ao de Isaac Newton. Só que Isaac Newton estudou a gravidade e ele estuda a força elétrica. Pessoal, o que seria o campo elétrico? É uma grandeza física vetorial que mede o módulo de força elétrica exercida sobre cada unidade de carga elétrica, colocada em uma região do espaço sob a influência de uma carga geradora de campo elétrico. Basicamente isso, galera. Eu tenho aqui duas cargas, uma positiva e outra negativa. Existe uma relação aqui de força de atração. Observe que a distância tem fator preponderante em relação a isso daí, que a atração só vai existir a determinada distância, a depender também da força que está sendo emanada ali de campo elétrico. Observe aqui, ó, essa imagem de cima é essa mesa de baixo, só que agora que eu estou fechando os vetores, ó, essas setas, ó, então ela sai aqui, ó, e vem para cá para o fundo, ó, da carga, fazendo o processo de atração. Observe do lado que eu tenho duas cargas de sinais iguais, eu não tenho mais sinal oposto. Logo, a força que vai ser exercida aí vai ser de repulsão, porque os polos iguais, eles se repelem. Estou vendo dois prótons aqui, eu poderia botar dois elétrons, duas cargas negativas, aconteceria a mesma coisa. Cargas de sinais iguais se repelem, cargas de sinais diferentes se atraem. E não fica por aí. Eu trouxe um exemplo para você com o ímã. Observe que a força elétrica, nesse caso, funciona da mesma forma como se fosse a força magnética. Porque, galera, existe o polo positivo no ímã e existe o polo negativo. Quem já foi criança aí, quem já brincou, melhor falando, com ímã, sabe do que eu estou falando. A gente pegava um pedaço de ímã, juntava, aí a depender da situação,
ele não conseguia encostar, você botava muita força, e quanto mais encostava, mais força você tinha que exercer. Ou seja, eram dois polos iguais. Polos iguais, eles se repelem, cargas iguais também se repelem. Observe na imagem em cima, eu tenho polos diferentes, como se fossem cargas diferentes. Então o objetivo disso daqui é o que? Se atrair. Olha aqui ao lado, eu tenho um ímã e eu tenho limalha de aço ferro, olha só, de ferro. A limalha, você observa bastante aí essa questão da atração. Olha só, o que é uma limalha, galera? São pó de ferro, né? Que está sendo atraído aí pelo ímã. Nessa imagem aqui, você observa o campo magnético de um ímã em barra. Observe, ó, eu tenho aqui, ó, polo norte, polo sul. Observe as linhas, tá vendo? Isso aqui, galera, é uma atração. Eu peguei o ímã que estava inteiro aqui, eu quebrei e coloquei os polos opostos aqui, ó. Eu mesmo determinei isso, como se fosse nessa imagem aqui, ó, polos opostos. Então, o que? A força aí é de atração, minha galera. Pessoal, embaixo você consegue observar que eu tenho a força de repulsão entre polos iguais, o que eu acabei de falar. Olha só, esse aqui, ó, forma o nosso ponto neutro, o ponto nulo. Eu tenho uma repulsão muito intensa aqui, e essa parte central aqui, ó, fica neutralizada. Outro dado importante, que a lei de Coulomb se aplica a cargas pontiformes. Galera, o que seria uma carga pontiforme? São pontos. É isso, eu tenho um polo positivo aqui, eu tenho um polo negativo. São pontos. Olha só, uma carga negativa, uma carga positiva. Eu não poderia aplicar essa lei de Coulomb, por exemplo, em chapas de capacitores. Não seria possível fazer estudo a partir da lei de Coulomb. Então são cargas pontiformes, são cargas pontuais. Aqui a gente vai para a fórmula da força elétrica. Pessoal, observe que nesse vídeo eu não vou colocar cálculos ainda, porque o nosso objetivo nesse vídeo é entender o que se fala tanto na lei de força elétrica, na lei de Coulomb. Eu preciso entender quem são esses caras aqui da fórmula. Quem são essas pessoas? Quem são esses caras? Quem são esses componentes aqui? Como é que funciona? Como é que eu vou fazer o estudo disso? Então aqui a gente vai fazer você entender a fórmula, entender o que está acontecendo, para depois a gente partir para o cálculo, porque senão o cara vai se esbarrar em uma dificuldade muito grande. É por isso que o canal do Tom é um canal que bastante respeitado, porque a gente trabalha com o saber. Eu preciso que você entenda isso antes de ir para cálculo. Vos apresento a fórmula de força elétrica. Então, força é igual a K, olha só, vezes o módulo de Q, vezes o módulo de Q2, dividido tudo isso pela distância ao quadrado. Então, vamos lá. Quem é F? Força. E essa força é dada em quem? Em Newton. Beleza? Força é dada em Newton. Quem é esse K, galera? Esse K é a constante eletrostática, galera. Geralmente, nos exercícios que você for fazer de força elétrica, quando ele der o vácuo, ó, ele vai te mostrar aqui que K é igual a 9 vezes 10 a nona. Isso aqui já é a forma que nós representamos a constante eletrostática no vácuo. Ou seja, as cargas vão estar imersas no vácuo, não em água. Quem é Q1 e Q2? São as cargas. Eu mostrei para você o polo positivo, o polo negativo, ou os polos iguais, beleza? As cargas aí é o Q1 e Q2. O D é a distância em metros, beleza? Sabendo isso, F igual a K vezes Q1 vezes Q2 dividido por D ao quadrado. Aqui nessa parte eu tenho uma forma de fração. Eu tenho números em cima e números embaixo. Para simplificar o nosso entendimento, o que eu vou fazer? Tá vendo o F aqui, que é a força? Vamos botar ele também em forma de fração. Então, o 1 aqui não altera nada, porque qualquer número multiplicado ou dividido por 1 é ele mesmo. Então, vamos lá. Só para simplificar nosso entendimento. Vamos desprezar nesse primeiro momento o K, que é a constante eletrostática. Vamos entender aqui primeiro, daqui a pouco a gente vem em K. Preste atenção que F ele está no numerador, né? E o 1 está no denominador. Assim como essas letras aqui, as cargas estão no numerador e a distância está no denominador.
Logo eu posso dizer que a força em relação às cargas, elas são grandezas diretamente proporcionais. O que seria isso? Quanto maior o valor das cargas, maior o valor da força. Por quê? Porque elas são diretamente proporcional. Se eu aumento a carga, eu aumento a força. Entendeu, galera? Se eu aumento o valor da carga, eu aumento o valor da força, porque são grandezas diretamente proporcionais. Observe que F, a força, ele está no numerador, a distância está no denominador, embaixo. Logo eu posso dizer para vocês que essas grandezas são inversamente proporcionais. Ou seja, se eu aumentar a distância entre as cargas, eu vou diminuir a força. Se eu aumento a distância, eu diminuo a força. Se eu diminuo a distância, eu aumento a força. Então são inversamente proporcionais. Observe, eu aumentei a distância. O que acontece com a força? Diminui. Eu tenho esses dois ímãs aqui. Observe, se eu encostar eles bastante, então vai aumentar a força. E quanto mais eu afasto um do outro, vou diminuir a força. A mesma coisa acontece com as cargas elétricas. Vamos fazer uma analogia detalhada em relação ao nosso denominador, que é a distância, né, que está elevada ao quadrado. Eu já falei para vocês que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, esse D aqui representa a distância em metros, né, e esse vai ser um número elevado ao quadrado. Eu coloquei essa tabela aqui para facilitar o nosso entendimento. Então, F é força elétrica, e o D é a distância. Observe que na coluna distância, digamos que o problema lá na atividade me deu uma distância 2 metros. Então esse 2 ele não está sozinho, ele está acompanhado da elevação ao quadrado. Então logo eu não vou ter distância 2 metros por si só, eu vou ter distância 2 metros vezes 2, que é igual a 4. Então eu tenho uma distância 4 metros. Qual é o inversamente de 4? Qual é o inverso de 4? 1/4. Beleza? Então a força ela vai cair em 1/4, porque eu distanciei 4 metros. A mesma coisa acontece se eu tenho lá a distância 4 metros. 4 elevado a 2 é quanto? 4 vezes 4, 16. Então qual vai ser a minha força? Ela vai cair proporcionalmente. Então eu vou ter aqui 1 sobre 16. Isso é chamado de inversamente proporcional. Então se eu aumento a distância, essa força cai. Tudo isso, galera, é para quando você for fazer os cálculos, você não ficar imaginando ainda quem é Q, quem é F, quem é a constante eletrostática, quem é D, você já sabe. Então o objetivo desse vídeo é mostrar para vocês quem é quem nessa fórmula de Coulomb. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Pessoal, observe que quando eu falo de constante eletrostática, eu estou dizendo o seguinte, que esse K aqui, isso aqui é uma fórmula. Esse 1 aqui é constante, esse 4 é constante, o π é constante. O que vai mudar é o epsilon, porque o epsilon nada mais é do que a permissividade dielétrica do meio. Então observe, eu tenho uma fórmula aqui, que é essa grande, o epsilon, ele pode mudar. Então a fórmula, a estrutura dela continua a mesma, só na parte do epsilon que eu mudo. Porque, por exemplo, o epsilon da água é 81. Então se o problema me der que essas cargas aqui estão imersas na água, eu vou usar o epsilon da água, que é 81. Não se preocupe, porque o problema sempre dá o valor do epsilon em questão. Beleza? Mas é importante você estar entendendo isso daí. Recapitulando, não se preocupe com a constante eletrostática do meio. Geralmente o problema já diz que as cargas estão em meio ao vácuo. Logo, você vai utilizar aquele prefixo, que é a nossa notação científica em relação ao vácuo, que é 9 vezes 10 elevado a nona. Pronto, você vai utilizar isso aqui. Por exemplo, aqui está o problema, aqui está a fórmula. Esse K aqui, digamos que o problema está dizendo que é o vácuo. Você vai botar força é igual a 9 vezes 10 elevado a nona, multiplicado pelas cargas. Só isso, beleza? Não existe só o epsilon da água. Do vácuo existe outras situações de epsilon. Mas geralmente o K será o vácuo. Como eu tenho
F no numerador e K no numerador, então eu tenho uma relação aqui direta de proporcionalidade de força. Ou seja, se eu aumento a constante eletrostática, eu vou também aumentar a força. Preste atenção aqui do lado. Essa mesma fórmula aqui eu botei aqui embaixo para a gente entender. Olha só, o K ele está em cima no numerador, porém o epsilon está no denominador. Quem é epsilon? Permissividade dielétrica do meio. Observe então, se eu tenho o K no numerador e o epsilon no denominador, eu tenho uma relação inversa aí de proporcionalidade de força. Ou seja, se eu diminuo o epsilon, eu aumento quem? K. Como o K ele está diretamente proporcional com a força, vai aumentar a força. Ou seja, se eu diminuo o epsilon, quem é epsilon? A permissividade dielétrica do meio. Se eu diminuo, eu vou aumentar a força. Beleza? Deu para entender isso aí? Deu para ficar claro? Pessoal, caso você não entendeu, volte o material até entender. O epsilon mais baixo que existe é o vácuo, que é igual a 1. Né? Eu tenho aqui o contraponto da água. É isso que o epsilon é 81. Com isso, galera, você não vai se preocupar muito, porque geralmente o problema te dá lá quem é a constante eletrostática. Geralmente é esse K0 que é o vácuo. Quando você vê K0, eu estou falando do vácuo. Então você não precisa se preocupar com essas fórmulas, porque o problema já te dá. Você só vai resolver aqui mesmo a fórmula de força. Trazendo para você aqui rapidamente a fórmula da constante eletrostática do meio, que é o vácuo. K0 é igual a 9 vezes 10 a nona Newton vezes metros ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Parece coisa difícil, mas não é, galera. Eu tenho aqui uma forma de notação científica. Basicamente, no problema, quando falar que é o vácuo, você vai pegar só isso aqui, ó, 9 vezes 10 a nona. Tá vendo aqui? E vai fazer o cálculo. Ah, então como é que se faz esse cálculo? Eu vou trazer material aqui, atividades, mostrando como é que se faz isso daí. Neste momento, vamos entender quem são os personagens dessa fórmula, para de fato a gente dominar, para daí partir para os cálculos. Trouxe aqui também para vocês alguns prefixos, né, aqueles mais comuns ali na carga elétrica. Nessa coluna você tem um nome, nessa outra você tem um símbolo, aqui você tem a potência de base 10, bem como aqui nessa coluna você tem o decimal. Mili, galera, o símbolo de mili é esse cara aqui, o M minúsculo. A potência de base 10 é quem? 10 a menos 3, galera. Então mili é 10 a menos 3. Por que menos 3, galera? Porque é uma carga muito pequena. Então a gente representa da forma aqui de notação científica. Micro é esse símbolo aqui. Você tem aqui ó, 10 a sexta. Micro é 10 a menos 6. Nano, você tem aqui o N minúsculo, 10 a menos 9, observe, notação científica. Para mim não escrever esse número excessivamente pequeno, o que eu faço? Compacto aqui, ó, 10, a potência 10 elevada a menos 9. Eu tenho aqui ó, o pico, esse P minúsculo, eu tenho aqui 10 a menos 12, que representa da forma inteira aqui desse jeito. A gente reduz e fica dessa forma. Esse aqui é o mesmo que esse. Então isso aqui são alguns prefixos mais comuns para cargas elétricas. Deixa seu like. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço do seu amigo Tom. Eu sou o Tom Winner e você está no canal da informação.